E diferente do que muita gente pensa, o melhor lugar do mundo, ele não é um lugar geográfico. O melhor lugar do mundo, ele não é um lugar físico. O melhor lugar do mundo é exatamente onde você está, porque onde você está, a presença de Deus está. Por isso esse lugar é o melhor lugar do mundo. Esteja você aqui ou em qualquer lugar que a presença de Deus se encontre na sua vida. Hoje, o tema da mensagem é o melhor lugar do mundo, as infinitas misericórdias do Senhor. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler e trago uma mensagem de um profeta menor da Bíblia, que eu me identifico muito com esse profeta. Confesso aos irmãos, desde que me converti a Cristo, eu nunca fui alguém agnóstico, apesar desse profeta ter sido rotulado como o único profeta agnóstico da Bíblia. Eu nunca fui alguém agnóstico. Agnóstico é aquelas pessoas que têm dificuldade de acreditar, é aquelas pessoas que buscam respostas e com isso, enquanto elas não têm respostas, elas não acreditam. São pessoas que nem creem nem deixam de crer na existência de Deus. São pessoas que buscam, obviamente, subterfúgios legais, através da ciência, através daquilo que se conhece, para provar a existência. Mas eu sempre fui alguém que, na minha relação com o divino, eu sempre busquei respostas. Eu sempre tive muitas perguntas, sempre tive, e confesso que hoje ainda me faltam respostas para muitas perguntas que eu tenho. Eu não sei você, mas eu sou sincero de dizer que me faltam respostas para tantas perguntas que eu tenho. Talvez você também tenha elas, mas talvez por algumas questões você se prive de falar, ou de orar, ou de dizer isso para Deus. O profeta Abacuque foi um profeta que, diferente de todos os outros profetas, ele se posicionou diante de Deus e ele teve a coragem de questionar a Deus. Ele teve a coragem de, diante de Deus, colocar as suas inquietações, as suas perguntas, os seus medos, e até mesmo colocar diante de Deus aquilo que aos seus olhos parecia ser injusto. E Deus, como se apresenta para ele, porque para mim o que mais me surpreende nessa relação de Abacuque com o Senhor é porque o profeta Abacuque, ele revela para nós um Deus que é diferente do Deus que foi apresentado para a gente. O profeta Abacuque revela para nós não esse Deus que a gente conhece nas igrejas evangélicas. Ele apresenta para nós um outro Deus, um Deus relacional, um Deus que não está preocupado quando você chama ele para uma conversa franca e você diz para ele exatamente o que está passando no seu coração, o que você está sentindo. Quando você abre para ele o seu coração e você revela para ele as suas frustrações, os seus medos, os seus fracassos, as suas angústias e principalmente os temores que existem na alma. Então, queria que você apenas ouvisse o profeta Abacuque. Eu trago a tradução do Eugene Peterson, a mensagem, e na minha Bíblia está escrito assim: o problema conforme Deus o revelou a Abacuque. O Eterno, ó Eterno, há quanto tempo estou clamando por ajuda e não me ouves? Quantas vezes vou ter que gritar socorro, assassinato, polícia? Até quando venhas nos socorrer? Por que forças a olhar para o mal e encarar os problemas todos os dias? A anarquia e a violência correm soltas, há discussões e brigas por todo lugar. A lei e a ordem viraram pó, a justiça virou piada. Os maus paralisam os que levam a vida correta e viraram a justiça de ponta a cabeça. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra e eu peço que nessa noite, aqui agora, o Senhor faça simplesmente aquilo que o Senhor fez no secreto comigo. O Senhor fale comigo aqui, conosco aqui, que possamos receber a revelação do Senhor, a porção do Senhor para esse dia, que essa palavra encha o nosso coração, que essa palavra possa alimentar a nossa alma, que a tua palavra nessa noite possa nos consolar, nos edificar e também nos exortar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Fala conosco. Como eu disse, eu me identifico muito com esse profeta, e o profeta Abacuque, ele é contemporâneo do profeta Jeremias. Ele profetizou no mesmo tempo que Jeremias, onde
a nação de Israel estava governada pelo rei Joaquim. O profeta Jeremias, ele havia sido levantado por Deus, e ele havia profetizado para o povo de Deus, que esse povo, depois de um longo período de tranquilidade, e virar as costas para o Senhor, que esse povo sofreria uma ação dos babilônios. Quando Jeremias foi levantado para profetizar, a maior nação da época eram os assírios, que tinham um grande poder bélico, que invadiam os territórios e faziam arruaças, matavam homens, mulheres e crianças. Só que depois de um longo período de tempo que esse profeta profetizou, os assírios, eles tiveram um enfraquecimento, e já não eram mais a potência maior do mundo antigo. Os babilônios, eles começaram a se levantar, os caldeus, e eles começaram a se fortificar e se fortalecer. E esse profeta chamado Jeremias, ele começou a profetizar. Só que Jeremias era um profeta que ele profetizava de uma forma muito dura. As pessoas não gostavam muito dele. A verdade é que muitos desejavam matar Jeremias pela forma dura que ele profetizava. Por isso Jeremias, ele correu muitos perigos. A Bíblia chama Jeremias do profeta chorão, o profeta que escreveu 2 livros, o livro que tem o seu nome, e o outro livro é as Lamentações de Jeremias. Ele era um profeta odiado pela nação de Israel, e num determinado momento esse homem provavelmente é preso. Algumas correntes teológicas dizem que ele foi preso, e então foi levantado um profeta chamado Abacuque, que não era um profeta. Abacuque, ele era um levita, ele era alguém responsável pela música, talvez um regente de coral, alguém que era um músico profissional. Não tinha um berço profético, o seu pai não era profeta, o seu avô não havia sido profeta, mas ele foi levantado por Deus para continuar aquilo que Jeremias havia profetizado, que a nação de Israel iria passar por um exílio babilônico de 70 anos, eles iriam sofrer a espada, eles iriam ser subjugados, e durante 70 anos eles seriam retirados da terra que Deus havia dado para eles. Eles iriam para uma terra distante, se afastariam das famílias, seriam escravos por 70 anos. Só que quando Abacuque foi levantado, provavelmente Abacuque teve medo, porque ele viu as represálias que Jeremias havia sofrido. Ele viu o quão sacrifício Jeremias teve que levar o seu ministério, e quanto perigo ele sofreu. Como Abacuque, ele era um levita, ele era um músico, ele era alguém envolvido com a arte, ele usou uma estratégia. Ele usou uma grande estratégia para profetizar para o povo. Ele tinha medo do que a profecia que Deus havia dado para ele poderia acarretar na vida dele. Então ele resolveu fazer uma estratégia. Ele sabia que a nação de Israel estava muito confusa, eles se encontravam perturbados diante do que Deus havia profetizado através de Jeremias, que uma nação que era rival ao povo de Deus iria se levantar, no caso os babilônios, para subjugar o povo de Deus. É a mesma coisa que Deus me levantar hoje aqui para dizer para você, que vai usar os ímpios para corrigir você diante dos erros que talvez você tenha cometido. Talvez você se questione: poxa, mas Deus vai usar logo os ímpios para corrigir a mim? Foi isso que a nação de Israel pensou. Deus vai usar justamente os assírios, os babilônios, que eram as piores potências da época, um povo chamado povo cruel, que matava sem piedade. Então Abacuque, ele resolveu questionar a Deus, porque ele tinha as suas questões. E o trecho que eu li diz que Abacuque se apresenta diante de Deus e fala: até quando o Senhor vai ver a maldade e não vai fazer nada? Até quando o Senhor vai ver o ímpio prevalecer sobre o justo e o Senhor não vai se posicionar? Até quando o Senhor vai ouvir o clamor do teu povo e não vai se pronunciar? Até quando o Senhor vai ouvir socorro e não vai vir, tendo piedade, tendo misericórdia do teu povo? Ele se posiciona diante de Deus. Esse homem chamado Abacuque, ele tem uma estratégia. Ele chega para o povo e ele diz o seguinte para o povo: olha, eu não sei vocês, mas eu tenho muitas dúvidas no meu coração, eu tenho muitas inquietações, eu tenho muitos temores no meu coração, e eu vou me levantar e vou subir
na torre, onde os atalaias ficavam posicionados, provavelmente à época, já aterrorizados, esperando a vinda dos babilônios, para destruir e provocar o caos. E Abacuque se levanta diante do povo e ele diz: eu vou subir naquelas torres e eu vou conversar com o Senhor, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, e eu vou perguntar para Ele todas as dúvidas que eu tenho, e Ele é Deus, e Ele sabe de tudo, e eu vou ficar lá até Ele me responder. Enquanto Ele não me responder, eu não vou sair de lá. E quando Ele me responder tudo aquilo que eu tenho de dúvida, por que Ele está fazendo isso? Por que os maus prevalecem sobre os bons? Por que gente boa morre e gente ruim fica aí? E todo mundo diz: vaso ruim não quebra, racha só, né? Tem esse ditado. Ele teve essas inquietações, e ele falou: eu vou subir naquela torre, e eu vou buscar respostas para Deus, e enquanto Ele não me responder, eu não vou sair de lá. Abacuque falou para o povo aquilo que estava no coração do povo, porque todo mundo tinha essas inquietações, todo o povo tinha esses temores, tinha essas dúvidas diante de Deus, mas ninguém tinha coragem de falar. E ele usou essa estratégia, ele falou aquilo que estava no coração do povo, e quando ele disse isso, ele chamou a atenção do povo, e todo o povo começou a olhar para ele, e dizer: é isso que a gente quer saber, porque a gente também está em dúvida, a gente está com medo, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente vive um tempo de incerteza, a gente dorme e não sabe se vai acordar, a gente não sabe se dorme livre e acorda escravo. E o texto diz que Abacuque, ele foi numa torre de vigia, e ele ficou lá um bom período de tempo orando e perguntando para Deus. Foi o texto que eu acabei de ler. Ele perguntou para Deus: até quando o Senhor não vai se manifestar? O texto não diz quanto tempo ele ficou lá. O fato é que em alguns momentos na nossa vida, nós oramos e a resposta de Deus, ela não vem imediatamente. Eu não sei se você já viveu isso, um momento de dificuldade, um momento que você não sabe o que fazer na sua vida, e eu sempre digo aqui que quando eu não sei o que fazer, eu oro, mas ainda assim, pelo simples fato de orar, muitas são as vezes que eu não tenho a resposta da minha oração, porque quando a gente ora, e a gente ouve um não de Deus, a gente fica triste. Tem gente que fica muito triste, mas pelo menos a gente teve resposta negativa. Quando a gente ora e a gente ouve um sim da parte de Deus, a gente chama isso de milagre, a gente chama isso de vitória, a gente chama isso de conquista, a gente chama os amigos, a gente faz um culto em ação de graça. Agora, o problema é quando a gente não ouve nem sim nem não, quando a gente ouve o silêncio, e é diante do silêncio que a gente fica com um sentimento de impotência, porque a gente nem sabe se Deus sequer ouviu. A gente não fala isso, né? Mas o problema é que a gente pensa, e quando a gente pensa, a gente sofre. Eu não sei você, mas na minha vida, em alguns momentos, eu já me senti assim. Eu orei, eu busquei resposta diante de Deus, e tudo que eu ouvi foi um silêncio absurdo, um silêncio ensurdecedor, um silêncio que me carcomia, um silêncio que angustiava a minha alma. E tem gente, um dia eu falei isso numa mensagem, tem gente que às vezes, porque nós somos manipuladores, eu sempre disse isso, nós somos manipuladores, em essência, a gente faz isso. Meu filho está com 11 meses aqui, e eu boto ele no cercadinho, tem um cercadinho lá em casa, porque às vezes a gente quer fazer as coisas, criança de 11 meses, a gente não imaginava quanto trabalho que dá. Glória a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe, você que tem 3, 4, 5, não sei como é que você faz, mas que Deus te abençoe, que é uma doideira, um só. E aí a gente bota ele no cercadinho, ele faz assim, ó. Eu falo: Carla, malcriação. Aí a gente bota ele lá, ele começa a chorar, não sai uma lágrima. Eu olho assim, aí ele fica me olhando, faz mais ainda quando eu estou perto. Aí eu falo assim baixinho, porque a mãe não gosta, né? Não vai me manipular, eu já fui igual a você. É assim, cara. Outro dia, o filho de 5 anos veio enganar eu estava num lugar com o irmão, o filho dele veio enganar ele. Sabe quando o filho de 5 anos quer enganar o pai, cara? É coisa de louco. Veio com uma mentirinha querendo enganar o pai. Aí o pai virou para ele e falou assim: meu filho, quando você nasceu eu já estava aqui, ó, muito tempo. Conheço isso, rapaz.
É assim, irmãos, é assim na nossa vida. A gente tenta manipular o tempo inteiro e às vezes a gente leva isso para a relação com Deus. A gente às vezes nem se dá conta disso, mas a gente é exatamente assim. A gente quer uma resposta de Deus. Um dia eu preguei e eu falei isso. A gente busca essa resposta, Fábio, e a gente não tem essa resposta. Aí a gente fala assim, tem aquela irmãzinha lá que ora aqui. Eu vou lá, que tem um mistério e tal. Aí você vai lá, ela chama todo mundo, menos você, cara. Aí você faz igual o Chapolin fala, você não vai com a minha cara, né? É assim, cara. Aí você vai no monte e nada acontece. Aí você vai na vigília, nada acontece. Aí de repente você tem uma ideia, você tem um insight. Você fala, já sei, isso que eu vou fazer. Aí você diz para Deus assim, você quer colocar ele na parede, como se você pudesse fazer isso. Nas nossas relações nós manipulamos. Eu chego para minha esposa e eu falo assim, você precisa mudar, você precisa corrigir essa atitude sua. Aí ela vacila, ela erra, eu chamo, converso, a gente se perdoa e eu falo para ela, acabou, não vai fazer mais. É assim, a gente bota um ponto final, a gente pressiona, aí você vai e tenta fazer isso com quem? Com o Eterno, como se pudesse. Você diz para Deus assim, Senhor, até sexta-feira. Se ria porque já falou isso, meu Deus. Até sexta-feira. Se o Senhor não falar nada é porque é isso. Deus está lá olhando de cima, eu não tenho nada com isso não, meu. A Bíblia fala em Tiago que Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado por ninguém. Mas a gente tenta dar os nossos jeitinhos, né? A gente quer. Aí chega sexta-feira, não acontece nada, a gente vem com as nossas convicções e a gente acha, a gente aquilo. Abacuque ficou naquela torre. E ele ficou esperando até que Deus se posiciona e Deus fala para ele. Porque ele já sabia. Ele já sabia qual era a profecia, porque essa mesma profecia havia sido falada por Jeremias, o profeta contemporâneo junto com ele. E ele desce daquela torre, ele reúne o povo, e ele diz para o povo o seguinte, olha, Deus falou comigo, Ele me respondeu, Ele respondeu todas as perguntas que a minha alma tinha, e eu quero falar para vocês, eu quero compartilhar com vocês todas as questões que angustiavam a minha alma. Você imagina, eu chegar para você hoje e dizer isso, falar para você o seguinte, olha, as minhas questões eu perguntei para Deus e Ele falou, e Ele pediu para eu falar para vocês. Vai juntar gente para querer ouvir, mas isso foi real, e Deus se posicionou para ele. No versículo 4, capítulo 2, Deus diz para ele aquilo que revela para nós em essência. Em essência, talvez não seja a resposta que nós gostaríamos, mas é a resposta que define tudo que você não conhece na sua relação com o divino. Deus diz para ele, diante de um diálogo, o seguinte: o justo viverá pela fé. Deus fala para Abacuque o seguinte: o justo viverá pela fé. Isso quer dizer que existem momentos na minha e na sua vida que a gente não vai ver situação, a gente não vai ver saída. Existem momentos na minha e na sua vida que as circunstâncias são contrárias, mas é exatamente nesse momento que você precisa viver pela fé. Os evangelhos dizem: bem-aventurado aquele que creu e não viu. Talvez isso não satisfaça as inquietações na alma, mas dizem claramente para nós que Deus é Deus e Ele continua governando todas as coisas, e que você tem que continuar crendo nele, mesmo não vendo, mesmo não esperando, mesmo não acreditando. E o interessante é que a Bíblia fala o justo. A Bíblia fala: o justo viverá pela fé. Isso é incrível, isso é extraordinário. Abacuque revela para nós a forma de se relacionar com Deus, não uma forma como todo mundo conhece, talvez, onde a gente se relaciona com Ele no coletivo. Não, Abacuque revela para nós que nós servimos a um Deus que não entra em crise. Quando o nosso coração está em crise, colocamos para Ele tudo que está no nosso coração. Uma das frases
que todo mundo conhece minha aqui é que Deus não tem problema com as suas crises, com as suas questões da sua alma. Quem tem problema é o seu irmão, porque o seu irmão que está do seu lado, ele julga você o tempo inteiro, ele bota você no inferno, ele tira você do inferno, ele diz que você é santo quando a sua oração é longa, e quando você usa palavras rebuscadas, quando você entona a sua voz e você diz soberano Deus. Olha que santidade. Deus, ele conhece, Deus, ele sabe de uma forma intrínseca, ele sabe quem você é. Deus, quando decretou para o seu povo uma sentença de 70 anos no exílio babilônico, Deus avisou ao povo, Deus levantou alguns profetas para que avisassem o povo daquilo que ele faria, daquilo que o povo passaria. E o objetivo de Deus, quando usou os profetas para avisar o povo, não era para que cada um ouvisse e salvasse a sua própria pele. Não, Moisés. Deus queria que o povo se arrependesse, que o povo entendesse que tudo na vida está pautado numa lei que rege o universo, que se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte, segundo Eugene Peterson: de Deus ninguém pode escarnecer, aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. É uma lei da semeadura. Ninguém planta empim e colhe cenoura. O povo havia pecado, e o caminho mais rápido, mais objetivo, mais direto para as misericórdias do Senhor é o arrependimento, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Deus queria que o povo se arrependesse, e como eu sempre digo, a gente às vezes precisa se arrepender, não é do que a gente faz, porque a gente acha que o que leva a gente para o inferno é o que a gente faz, e não é, porque o pecado não leva ninguém para o inferno, porque o pecado, se ele for confesso, se houver arrependimento, ele leva para o céu. Agora, existe algo pior do que o pecado na minha e na sua vida, que é a iniquidade, que é a permanência na prática pecaminosa, porque a Bíblia fala que enquanto tivermos olhos pecaremos, e o pecado é um acidente na minha e na sua vida. O problema é quando o pecado deixa de ser acidente, quando ele se torna um hábito na nossa vida, e é nesse momento que o Espírito Santo já está longe, já foi embora, e a gente já acha que a gente está certo, a gente já se acha Deus, a gente já começa a cometer o pecado do orgulho, né? O orgulho nada mais é do que o ser humano achar que ele é Deus. Tenta convencer uma pessoa muito orgulhosa que ela está errada, você não vai conseguir nunca, porque quem é orgulhoso acha que é Deus, acha que está certo, acha que está acima do bem e do mal, acha que sabe tudo. E Deus fala para o seu povo, para que eles se arrependam, para que haja misericórdia na vida deles, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, grandes e não tem fim. O profeta Jeremias, ele falou isso: as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Eu me lembro de Davi, um pastor de ovelhas, que Deus levantou ele rei da nação de Israel. Por haver rejeitado o coração de Saul, Deus levantou um menino franzino, um bastardo, um ruivo, um jovem que ninguém dava nada por ele. A única coisa que ele sabia fazer era tocar muito bem uma harpa e cuidar das ovelhas do seu pai. Deus levantou aquele homem, aquele jovem, e Deus falou para Samuel: eu não vejo o exterior, eu vejo o coração. Deus olhou o coração dele, um homem que a Bíblia fala que é segundo o coração de Deus, ungiu rei, e depois de um longo período de tempo ele sentou no trono. Ele estabeleceu fronteiras quando ele governou Israel, ele avançou a nação de Israel como nunca, ele fortificou cidades, inclusive a cidade de Jerusalém. Um dia, Davi, governando de uma forma esplendorosa a nação de Israel, sendo ovacionado pelo povo, Davi, ele teve uma brilhante ideia. Sabe qual foi a ideia de Davi? Fazer um censo, contar o povo. Ele falou: eu quero saber qual é o número do meu exército, quantos homens eu tenho, porque afinal de contas todo mundo tem medo de mim. Quando fala que o exército de Davi vai invadir, todo mundo treme,
todo mundo foge, então eu quero saber. Aí ele chamou o general dele, que era Joabe, que era primo dele, e falou: Joabe, ó, eu tive uma brilhante ideia, eu vou contar o povo, eu vou fazer um censo, eu quero contar qual o número do exército que eu tenho. Aí Joabe falou assim: meu rei, isso não parece muito bom aos meus olhos. Será que Deus vai se agradar disso, meu rei? Afinal de contas, tudo que a gente conquista, a gente só conquista porque Ele nos dá a vitória, e não o nosso exército. Davi não ouviu o que Joabe falou. Davi falou: você não sabe de nada, faz o que eu estou mandando, conta esse povo aí. Joabe saiu da presença dele e começou a contar o povo, contar o exército de Davi. E Joabe, com temor no coração, ele não contou a tribo de Benjamim e a tribo de Levi, ele não contou essas duas tribos, contou somente 10 tribos. Chegou diante de Davi e trouxe um censo, falou: está aqui, ó, você pediu, nós temos 1.100.000 homens com espadas em punho, à sua disposição. Quando ele leu aquilo, ele caiu em si, ele percebeu a besteira que ele havia feito. Sabe por quê? Porque se existe algo na Bíblia que entristece o coração de Deus, se existe algo que eu faço, que você faz, que entristece o coração de Deus, é quando nós deixamos de confiar nele, é quando nós deixamos de depender dele, porque é ele que faz, porque é ele que é. Eu li um outro dia uma camisa bacana, achei bacana, Santa Córdia, estava escrito assim: Deus não existe, Ele é. Isso é uma grande verdade, porque a existência é algo pequeno diante da grandeza do nosso Deus. Ele é atemporal, Ele está fora dos padrões, Ele está fora dos moldes humanos. Deus então resolve agora falar, através de Gade, um líder espiritual que aconselhava Davi. Ele sabia o que tinha feito, ele na hora, quando pegou aquilo, ele se arrependeu, ele falou: o que eu fiz? Deixei de confiar no Senhor para confiar no meu exército. Então quer dizer que agora as batalhas são vencidas na força do meu braço, na minha inteligência, na minha perspicácia, naquilo que eu faço. Deus então levanta esse homem, líder espiritual, se posiciona diante dele e fala para ele o seguinte: você fez aquilo que era mal aos meus olhos, Davi, eu reprovo isso que você fez. E Davi se arrependeu, e Davi pediu perdão ao Senhor, mas Deus diz para ele o seguinte: olha, através do profeta, eu vou te dar 3 opções, e você vai ter que escolher agora, entre essas 3 opções, por causa do que você fez. Você vai escolher passar por 3 anos, você e toda a nação de Israel, por 3 anos de fome. Vai haver uma fome terrível durante 3 anos sobre a terra, que vai afligir a todos os israelitas. Ou você vai escolher durante 3 anos, você fugir da presença dos seus inimigos, porque os seus inimigos durante 3 anos vão prevalecer sobre você. Ou a terceira opção: durante 3 dias, você vai escolher cair na minha mão, e eu vou enviar uma peste, e eu vou enviar o anjo da morte sobre os israelitas, para produzir destruição. O profeta disse para Davi o seguinte: olha, eu preciso sair daqui com uma resposta. Sabe quando alguém vem diante de você e te dá 3 opções e não deixa nem você pensar direito? Você não consegue nem digerir aquilo. Aquilo é como um soco no seu estômago. E o profeta disse para ele: olha, eu preciso levar a resposta para quem me perguntou. Davi então se posiciona. O Eterno respondeu por intermédio de Gade, o conselheiro espiritual de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Eterno, tenho 3 possíveis castigos, escolha um deles e eu executarei. Gade foi levar a mensagem a Davi: escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias da espada do Eterno, isso é, uma epidemia no país, enviada pelo anjo do Eterno, contra toda a terra de Israel.
pense e decida o que devo dizer a quem me enviou. Davi disse a Gade: são todos os terríveis esses males, mas eu prefiro ser castigado pelo Eterno, cuja compaixão não tem fim, ao cair nas mãos dos homens. Davi disse o seguinte para o profeta: eu prefiro cair na mão do Senhor, porque as suas misericórdias não têm fim, do que cair nas mãos dos homens, do que ser destruído pelos homens. A mão do Senhor, ela é dura, ela é terrível, mas as suas misericórdias, elas não têm fim. Davi precisava se arrepender, e o texto diz que Davi escolhe então cair nas mãos do Senhor, e o anjo do Senhor ele desce, e só em Jerusalém ele mata 70.000 homens, e Davi começa a chorar de uma forma desesperada diante de Deus, vendo a morte do seu povo, por um pecado que ele havia cometido. Porque existem coisas na nossa vida que a gente passa por escolhas nossas, por decisões que você decidiu. Só que existem sofrimentos, dores, que a gente passa por escolhas de pessoas. São situações que fogem ao meu e ao seu controle. Você estava numa empresa, você trabalhava numa multinacional, e de repente o cara lá começou a viver uma corrupção com os governantes do país, e ele começou a aprontar, daqui a pouco caiu na força-tarefa da, como é que é o nome? Lava Jato. Aí de repente vem para a luz, vem para os telejornais, aí de repente a empresa começa a ser alvo de investigação, você não está entendendo nada, aí de repente vem a notícia: olha, vai ter corte de pessoal aí, a barca vai passar, vai levar, e você fica desesperado, você não fez nada, mas por decisões das pessoas, agora você está sendo afligido, e de repente a notícia chega: olha, a gente precisou cortar os custos, e infelizmente, eu sei que você tem 20 anos de empresa, 15 anos de empresa, mas você vai ser dispensado. Aí você olha para Deus e fala: Senhor, por que eu estou passando isso? O que eu fiz? Será que tem algum pecado na minha casa? Você olha para sua mulher: o que a gente fez? Decisões que pessoas tomaram. Davi se posiciona, ele chora, ele veste pano de saco, ele lança cinza sobre a sua cabeça, e ele clama ao Senhor, ele diz: Senhor, esse povo não fez nada, quem pecou fui eu. Então, Senhor, por favor, tira do povo o sofrimento e coloque em mim, me castigue, tire a minha vida, mas não faça isso com o teu povo. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor estava passando e produzindo destruição, e Deus olhou para o anjo e viu o que o anjo estava fazendo na nação de Israel, e a Bíblia fala que Deus se arrependeu, Deus teve misericórdia do povo, Deus teve compaixão do povo. E quando o anjo passava por uma faixa de terra de Araúna, Deus olhou para o anjo e fez um sinal para o anjo, e o anjo levantou a espada e parou de produzir morte. Davi olhou com os anciãos, e Davi chorava e clamava ao Senhor por misericórdia, e a Bíblia fala que o coração de Deus se aqueceu em misericórdia pelo seu povo. Deus teve misericórdia do seu povo, porque todas as vezes que nós clamamos ao Senhor por misericórdia, o Senhor, Ele é infinito em misericórdia. Quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, existe misericórdia da parte de Deus para você nessa noite. Onde houver um coração contrito e quebrantado, arrependido diante de Deus, há sempre uma porta de misericórdia aberta, há sempre uma porta de esperança aberta. E o texto diz: isso aconteceu no monte em que o anjo do Eterno chegava à eira de Jebuseu de Araúna. Davi olhou e viu o anjo movendo entre o céu e a terra com uma espada na mão, pronta para ferir Jerusalém. Davi e as autoridades curvaram-se, cobriram-se com panos de saco e oraram. Davi implorou: Deus, fui eu que pequei, a culpa é minha, mas essas ovelhas nada fizeram de errado, castigue a mim, não a eles. O eterno Deus
viu esse castigo, e o anjo do Eterno, e mandou o anjo do Eterno dizer a Davi que construísse ali um altar. Existem momentos na nossa vida que, como eu disse no início da mensagem, nós temos muitas perguntas para Deus. Muitas perguntas. Outro dia uma pessoa me ligou, marcou um gabinete e falou assim para mim. Eu comecei a sentir uma dor, e aí a dor não passa, toma analgésico, toma isso, toma aquilo, e de repente vai no médico. Aí os médicos de hoje em dia, sabe como é que é? São frios, já despeja logo dizendo, ó. E aí fiz um exame, fez uma biópsia, é câncer. E a pessoa chegou para mim e falou assim: por que Deus está fazendo isso comigo? O que você vai responder para alguém que está diagnosticado com câncer e está perguntando para você, que é um pastor da igreja, por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Se coloca no meu lugar. Você tem resposta? Ninguém tem resposta. Nenhum pastor tem resposta. A maioria dos pastores vai dizer o seguinte: Deus sabe de todas as coisas. Porque você não tem resposta. Sabe quando a desgraça bate na porta, você não sabe o que fazer? Sabe quando o dia mal chega e você é um servo temente de Deus e sua porta bate, você abre e vem a doença, cara. Vem a injustiça, como há 2 semanas um homem me procurou e ele falou: estou sofrendo uma terrível injustiça, uma terrível, e não tenho o que eu fazer. É nesse momento que a gente tem que, com toda a minha sinceridade, eu me coloco lá do meu irmão, eu não sei o que fazer, mas eu quero dizer que eu vou estar com você aqui. Eu quero chorar com você, eu quero te abraçar. E eu quero fazer a única coisa que nós podemos fazer: clamar ao Senhor por misericórdia. Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. A resposta de Deus para o povo dele foi o seguinte: o justo vive pela fé. E é diante das adversidades da nossa vida que nós precisamos revelar Cristo. Eu tenho dito isso, porque isso tem sido uma verdade no meu coração. Revelar a Cristo enquanto eu estou almoçando com alguém, abaixo da minha cabeça e falo: vamos orar. Isso não é revelar a Cristo. Revelar a Cristo ao encontrar uma pessoa na faculdade e dizer: a paz do Senhor, ou misericórdia, ou está amarrado no nome de Jesus. Isso não é revelar a Cristo. Revelar a Cristo nos dias atuais é diante de portas fechadas, de impossibilidades, de medos, de traumas, de doenças, mas não se deformar e dizer: eu não sei o que vai acontecer, eu tenho medo. Ser sincero diante dele, mas eu vou clamar pelas misericórdias do Senhor na minha vida. Eu quero dizer para você que veio aqui, você que entrou aqui nessa noite com uma alma muito angustiada, nós vamos participar da ceia do Senhor, e essa ceia só é possível por causa das misericórdias do Senhor. Ninguém aqui tem condições de tomar isso aqui, tá? Ninguém. Aqueles que dizem que têm condições são os piores. Se pudesse botar um capacete na cabeça, botar no telão aqui, o que pensou essa semana? Mas até para esses as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. Por isso Deus não tem problema com as suas crises. Deus não tem problema com os seus pensamentos. Deus não tem problemas com os seus medos. Eu queria que você se colocasse. Me traz à tona pra. Eu queria convidar você nessa noite para clamar ao Senhor.